ele perde um pouco do foco a partir das substituições. Quando, por exemplo, sai o Vitinho e entra o Matheus Ponte, não é o mesmo nível, sabe por quê? Uma pausinha aqui, pessoal, e já a gente segue com o vídeo. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nada do Botafogo. Sempre que eu postar um vídeo novo aqui, um corte, você ser o primeiro a ser notificado. E vamos agora escutar os comentários do canal ESPN, analisando e projetando já o próximo jogo do Botafogo, que é contra o Palmeiras pelas oitavas de finais no Mundial de Clubes. No resultado, os jogadores do Botafogo, sabendo que precisava, baixa um pouco mais a marcação. E aí, na base do abafa, ali na reta final, consegue o gol da vitória. Mas acho que pensando em desempenho, foi um bom jogo do Botafogo, equilibrado. Caiu 1-0 para o Atlético. Poderia ter sido perfeitamente 1-0 para o Botafogo, se defendendo bem. Acho que não se defendeu tão bem como contra o PSG. Mas ali, pedir aquele nível de defesa... Ali beirou a perfeição. Ali, desculpa, é muito difícil você repetir aquele tipo de partida. E é até bom a gente olhar, também para colocar, às vezes, as coisas no lugar. É porque, às vezes, o Botafogo, o nível de atuação que teve contra o PSG, mereceu vencer, mas aí já virou favorito contra o Atlético de Madrid. Não é bem por aí. Não é bem por aí, exigir que seja o padrão de atuação. Não, acho que é muito complicado que você repita, ainda mais contra um Atlético de Madrid. Parece às vezes o torcedor, olha, é bem a cara do Botafogo, ganhar do PSG e perder do Atlético de Madrid. Calma, o Atlético de Madrid dificílimo enfrentar é dificílimo, né? Também, né? Parece que virou um time comum e não é por aí. Não é por aí, assim. E acho que o Botafogo conseguiu fazer um jogo extremamente competitivo, em que faltando 5 minutos ele já estava classificado e estava jogando pela liderança num grupo que, de fato, ele não era o favorito para passar e conseguiu com muitos méritos. Independentemente do que aconteça com o Flamengo, com o Fluminense, para mim o Botafogo já conseguiu a melhor participação dos brasileiros na fase de grupos, porque até fazer um... Tinha o grupo mais difícil, né? Um paralelo ali com a ginástica. Você tem a nota de partida e a nota de execução. A nota de partida do Botafogo era muito alta, muito alta. Você pode falar assim, o Flamengo foi protagonista contra o Chelsea, tudo bem, mas o que o Botafogo jogou com nível de dificuldade, para mim ele já é o brasileiro que mais chamou atenção nessa fase de grupos. Então acho que tem muitos elogios a ser feito e, de fato, de defesa o Atlético de Madrid entende para poder elogiar o que fez o sistema defensivo do Botafogo. Aí eu acho que é um mérito coletivo. O Alan acho que tem sido uma grande escolha, né? A mudança tática foi fundamental, mais um grande jogo dele. Eu quero falar do coletivo, mas não dá para não falar do individual. A dupla de zaga, Jair, principalmente o Barbosa, o que tem jogado nesse Mundial é um negócio espetacular. Então, mesmo com a derrota, a primeira e única até agora de um brasileiro no Mundial, eu faço elogios à atuação do Botafogo. Não foi brilhante como contra o PSG, mas exigir isso todo jogo é complicado. Acho que ainda foi uma boa atuação. Para você, André, já que você citou a dupla de zaga e você elogiou o Barbosa, intervenções defensivas 76. É o líder do quesito no Mundial. Não é no jogo de ontem, no Mundial. Duelos vencidos, 21, aí ele está em quinto. Desarmes, 11. Rebatidas, desarmes, rebatidas, bloqueios de finalizações e intervenções defensivas. Ele lidera todos esses quesitos no Mundial, amigo André. O defensor do campeonato? Até aqui, sim. Pelo que ele tem jogado e o nível de dificuldade que ele tem enfrentado, eu acho que os americanos gostam, né, desses Defender of the Year, tem muito na MLS, na NWSL. Por enquanto, o Barbosa seria a minha escolha. Eugênio Leal, sua análise do jogo, da classificação, da participação do Fogão até aqui e de Alexander Barbosa. Tem muita coisa para você. Vamos lá. Qual foi a primeira pergunta? Coletiva, né? Quer começar com o Barbosa? 4. Fique à vontade, amigo. Barbosa muito bem. Mais uma vez. Acho que ontem, em alguns lances, assim, ele passou um pouco do ponto. Embora a atuação tenha sido... Flertou com o amarelinho ali, né? Tem uma bola que ele dá uns tapas assim no chão. Com o amarelo. De bobeira ali, não havia necessidade nenhuma. E o árbitro não deu cartão amarelo. Logo depois, ele dá um carrinho. Né? Ele tinha saído, estava voltando, dá um carrinho. Ali eu acho que caberia o amarelo. E ele se livrou. O árbitro, aliás, o filho do Simeone saiu reclamando muito da arbitragem no jogo de ontem. Eu acho que nesses dois casos ele poderia... Tem um que ele bota a mão, o Llorente vai à loucura. Que fica, botou a mão! Mas isso não é novidade, né? O Barbosa,
Ele é muito bom jogador, mas de vez em quando ele já aconteceu na Libertadores. Sim. De vez em quando ele passa do ponto. Ele erra um pouquinho o tom. Mas lá atrás, uma fortaleza realmente, tem tido um belo campeonato. Quanto ao jogo de ontem, acho que o Botafogo não conseguiu fazer a atuação perfeita como fez contra o Paris Saint-Germain. Teve uma boa atuação, mas, por exemplo, não matou quando tinha que ter matado. Aquela bola logo aos 9 minutos, no contra-ataque do Savarino, ele entra cara a cara com o goleiro e ele finaliza mal. Ele está do lado esquerdo e parece que se ajeita para chutar de direita, ele chuta de canhota. Tudo bem, chutar de direita não é um problema, só que ele chutou mal. Se chuta bem, ele poderia até tentar o lado que ele tentou, ou tentar o lado de cá, que acho que surpreenderia o goleiro. Olha aí, ó. Olha lá. Podia tentar chutar em paralelo, não. Era uma bola para chutar de canhota, né? Eu também acho. Era uma bola para chutar de canhota. Dava para fazer o gol de direita? Dava, mas acho que de canhota era o melhor caminho. Mas eu acho que ali o Botafogo, nessa jogada contra o Paris Saint-Germain, na chance que teve assim em arrancada, fez o gol. A bola desviou no pátio e tal, fez o gol. E ontem teve uma segunda chance no cruzamento do Cuiabano pro Igor, né? O Igor Jesus se antecipa, a marcação bate, e aí o Oblak faz linda defesa, ali não tem muito o que reclamar. Tem um goleiraço do outro lado, né? Então, vai fazer o quê? Mas acho que o Botafogo, ele perde um pouco do foco a partir das substituições. Quando, por exemplo, sai o Vitinho e entra o Matheus Ponte, não é o mesmo nível, sabe? Porque a exigência para ter aquela atuação tão perfeita como teve no primeiro jogo é de que esses jogadores estejam muito dentro do espírito, do clima do jogo. Então, quando sai o Alex Telles, o Cuiabano, e sai o Savarino, entra o Montoro entrou bem. Mostra muita qualidade técnica. No plano em que ele tem a posse de bola. Sem a posse de bola, o Botafogo cedeu um pouco de espaço por aquele lado, né? Porque eles saem os dois ao mesmo tempo. Os dois jogadores que fechavam o lado esquerdo, o Alex Telles e o Savarino. Os dois saem juntos. Aí você troca a dupla daquele lado. E o gol sai por ali. Uma jogada do outro lado, mas finalizada justamente ali onde teoricamente estaria o Cuiabano, ele estava um pouco mais para cá. Então são detalhezinhos. O Cuiabano é um jogador que tem muita força ofensiva, mas defensivamente o Alex Telles tem mais experiência de posicionamento que ele. O Matheus Ponte também, quando entra no lugar do Vitinho, que sai machucado, ele não tem a paciência para começar a construção de jogada que outros jogadores têm. Então o time titular, ele está muito azeitadinho e tem a experiência suficiente para não rifar a bola, não acelerar o jogo. Quando naquela reta final o time perde um pouco daquela sintonia perfeita, e é justamente quando sai o gol do Atlético, numa jogada muito boa do Julián Álvares pela esquerda, e ele cruza e ele consegue achar livre o Griezmann do outro lado. E a gente olha assim, muito simples fazer o gol do Griezmann. Parece muito simples. Só que tem muita gente que ia dominar a bola, ia tropeçar, ia cair. Ele simplifica. Toca de primeira com o pé esquerdo. O jogo do Palmeiras ontem, teve um contra-ataque lá do Inter Miami pelo lado esquerdo, cruzou a bola, aquele Fafá que entrou. Sim. A bola na pequena área, ele foi dominou de canela. Tropeça, cai por cima da bola e tal. O Griezmann bate de primeira. Bate de primeira, resolve. Sabe, não dá chance. É a diferença do nível técnico, né? Do jogador, que é diferente. O Griezmann não vive o melhor momento da sua carreira, mas ele tecnicamente sobra. Olha só, o Cuiabano tinha que estar ali, ó. Estava no meio da área, no lugar onde já estavam os zagueiros do Botafogo. Ele tinha que estar fechando o espaço do outro lado. Deixou o Griezmann livre. No mínimo, ou para desviar a bola, ou para tentar bloquear o chute. Muito Talvez não impedisse o gol. Álvares, né, Eugênio? No gol. Muito mérito do Julián Álvares, né? Sim, é muito bom jogador, mas é isso. Enfrentar o Botafogo, a pessoa fala, mas o time do Atlético de Madrid não é um time tão criativo. Sim, é um time que fica muito mais à vontade jogando na transição do que tendo que construir diante de uma defesa de linha baixa, de bloco baixo. Mas só que o Botafogo ele conseguiu contra o Paris Saint-Germain e na maior parte do jogo contra o Atlético de Madrid fazer um bloco que dificulta muito a criatividade. Dificulta muito você gerar jogo por dentro daquelas linhas. E aconteceu muito o que eu falei, né? Alguém do Paris Saint-Germain chamou de rocha, não foi? Ou foi? Não, não foi. Foi na mídia. No texto do Diário AS ontem. Foi no Diário AS, é verdade. Ontem muita gente falava sobre isso de manhã,
de muitas vezes o Gregóry baixar e fechar ali como um terceiro zagueiro para bloquear aquele espaço da área, porque o Atlético jogava com 2 dentro da área, ao contrário do Paris Saint-Germain. Então funcionou bem em alguns momentos. Você falou o nome, hein? Gregóry. É um problema Levou para o próximo jogo. Gregóry e Vitinho, né, que saiu com lesão muscular. A gente não sabe a gravidade, o nível da lesão do Vitinho, mas é um jogador importante também para manter essa coesão do Botafogo, essa experiência, sabe, a tranquilidade diante do jogo difícil. Esses jogadores mais experientes, como o Vitinho, como o Marlon, como o Gregóry, como o Igor Jesus, como o Savarino, como o Alex Telles, como o Barbosa, eles conseguem manter os nervos no lugar e tomar as decisões corretas. Alguns que entram no lugar deles, às vezes, ficam meio avoados. Ou eu estou tendo uma falha Embora de seja um memória? bom jogador. Não foi ele que foi expulso no início do jogo da final da Libertadores? Foi O Gregóry foi logo no primeiro lance. Foi o Gregóry, né? Então não tô errado, achei que eu estava enganado. E o Botafogo se superou sem ele, com 1 a menos. Vai ter que agora achar um substituto. E aí? Como é que fica para esse jogo contra o Palmeiras? Entra quem? Então, Vai lá. Eu acho que o jogo contra o Palmeiras, a tendência é que entre o Alan mesmo. Sim. Que fique o Alan no time. Se ele quiser, por que eu estou colocando o Alan? Porque acho que para o jogo contra o Palmeiras, o Botafogo não jogará como jogou diante dos times europeus, com 3 volantes. Acho que ele volta a ser o Botafogo que a gente conhece do Campeonato Brasileiro, com 2 volantes e tendo mais um jogador à frente. Aí ele vai jogar o jogo dele. Porque essa solução de Então 3 você está volantes... pensando Alan e Marlon Freitas, é isso? E mais um cara na frente para substituir o Gregóry e um cara mais ofensivo. É como o Botafogo joga normalmente, né? Porque nessa formação ele tirou aquele meia central, tá? É um 4-2-3-1, que é a formação básica do Botafogo. Gregóry e Marlon Freitas, o Marlon saindo um pouco mais, né? Um aberto na direita, outro aberto na esquerda, às vezes com 2 centroavantes. Esse Botafogo tem acontecido com maior frequência. Do Renato Paiva, em alguns momentos jogou com 2 centroavantes. Com Como 2 foi na estreia do Mundial, Igor Jesus e Mastriani. Depois sai o Mastriani, ele bota até Arthur Cabral e o Joaquim Correia. Então, peraí, então você está imaginando Marlon Freitas e Alan, Arthur, Savarino e mais um no meio. Aí você pode ver se entra o Montoro, que tem qualidade técnica. Aí você pode até colocar o Savarino centralizado e alguém aberto na esquerda. Pode abrir alguém na esquerda. Pode ser o Cuiabano. Pode ser o Cuiabano. Alex Telles e Cuiabano. Ele tem essas possibilidades. Ou ele pode botar mesmo Arthur Cabral e Igor Jesus na área. Aí vai depender do plano que ele tiver para o jogo. Você imagina que ele vai sair mais... Não vai ser tão só defensivo contra o Palmeiras como foi contra os 2 europeus. Acho que ele vai jogar o que é o Botafogo. É isso? O Botafogo foi muito diferente do que ele está acostumado a fazer aqui no Brasil nesses 2 jogos. Porque ele entendeu a dificuldade, são times de um nível diferente, e ele fez um plano de contingência para enfrentar aqueles 2. Eu acho que contra o Palmeiras ele vai jogar o jogo dele, que é o jogo que a gente está acostumado a ver aqui no futebol brasileiro. Até porque você não vai conseguir manter a estrutura dos 3 volantes que funcionam muito bem nesses jogos. Assim, eu também acho que já seria um jogo para você cogitar mudar taticamente. Mas o Alan tem feito bons jogos no Mundial, né? Ele estabeleceu muito bem no time. A partir do momento que você não tem essa possibilidade dos 3 com a suspensão do Gregóry, me parece um caminho natural você fazer essa mudança. Mas aí chama atenção isso, porque você tem várias opções. Você pode ter um time de mais força pelo lado, com o Cuiabano e centralizar o Savarino. Pode ter um time mais técnico colocando o Montoro. Você tem a possibilidade, que eu admito, eu não iria muito por esse caminho de ter os 2 atacantes, né, com o Mastriani e o próprio Arthur Cabral. E tem esse desafio do Botafogo, que até o Eugênio tocou, da questão do banco e às vezes ter dificuldade. Porque mais do que em alguns setores da questão da diferença do reserva e do titular, embora acho que em algumas posições diminuiu essa diferença com a movimentação que fez, mas são jogadores que estão chegando, que às vezes... Para mim, o principal exemplo disso é o Joaquim Correia. Eu não tenho dúvida que vai ser importante no Botafogo, foi uma boa contratação, mas acabou de chegar, entrou até jogando mais pelo lado, que para mim acho que é mais para ser no 4-4-2 ele ser o segundo atacante, né? Para jogar atrás do Igor Jesus, no caso vai ser o Arthur Cabral, a gente imagina para o segundo semestre. Então tem a falta de conhecimento desses jogadores. É claro que cada caso é um caso, cada jogador é jogador, mas estamos falando do Botafogo. Se a gente pensar os outros 2 times gigantes brasileiros dos últimos tempos e atuais, que também estão no Mundial,
O Jorginho acabou de chegar. Acabou de chegar, é verdade. No Palmeiras tem jogador que você jogadores já que chega acabam de chegar, Emiliano Martins, se eu não me engano. Chegou e joga. Não tô falando que a necessidade, às vezes, vai surgir. Vai obrigar o cara. Acabou de chegar, já vai jogar, amigo. Exato. Mas, assim, eu só tô pontuando que, em alguns casos, pode ser que o cara demore pra se adaptar. O do Correia ficou nitidamente assim, que ele não tava... Não tá em casa ainda? Ele não tava em casa. Ele e o Cabral foram jogadores nulos no jogo contra o Seattle eu acho que passando muito por isso, não que seja uma regra. Mas eu gosto mais da ideia de um 4-2-3-1 também, pensando pro jogo contra o Palmeiras. Agora, se ele quiser manter esse trio de volantes, ele coloca o Newton, que é o jogador que tem entrado na posição ali. São jogadores ou torcedores palmeirenses que falam? Jogadores? Então, porque o jogo do Botafogo foi à tarde, a gente viu inclusive na entrevista ali o Cuiabano falando, independentemente de quem a gente foi enfrentar, porque o Botafogo, quando acaba o jogo, já classificado, não sabia quem seria o adversário. O Palmeiras terminou o jogo já sabendo que ia enfrentar o Botafogo, então temos jogadores do Palmeiras. E o Montoro, pessoal, o Montoro que sempre entra muito bem nos jogos grandes ainda, PSG, Atlético de Madrid. Vamos aqui com a informação. Montoro treina bem, fura a fila e consegue impacto imediato no Botafogo. Custou 50 milhões de reais aí para o Botafogo, mas valeu cada centavo até o momento. Tá treinando muito bem, tá sendo muito elogiado pela comissão técnica e também pelos jogadores. Eu não me surpreendo nem um pouco com esse começo do Montoro. Quem acompanha os treinos e as informações de bastidores já sabia que o garoto vinha impressionando o Renato Paiva. O diferencial dele é justamente o ritmo de jogo e a capacidade de pensar rápido usando os dois pés com muita naturalidade. É um perfil que o Botafogo estava precisando ali no meio, principalmente para dar mais dinâmica e qualidade na transição. Claro que ainda falta ganhar massa, evoluir fisicamente, mas a inteligência tática e a coragem de chamar o jogo com apenas 8 anos, isso aí é acima da média. Se continuar nessa pegada, tem tudo para virar titular mais rápido do que muita gente esperava. Mano, então eu vou te falar uma coisa, esse Montoro tem tudo para arrebentar com a camisa do Fogão. O moleque chegou sem fazer muito barulho, mas já nos primeiros minutos em campo, mostrou que tem qualidade de sobra. Entrou bem contra o PSG, foi bem também contra o Atlético de Madrid. Não é qualquer um que chega no Mundial de Clubes e mostra personalidade assim logo de cara. O que mais chama a atenção nele aí é a inteligência com a bola nos pés. Ele pensa muito rápido, sabe se posicionar, tem visão de jogo e o melhor, joga com os dois pés como se fosse natural. E olha que ele ainda tá ganhando ritmo com o grupo, imagina quando tiver 100% entrosado. Fisicamente, ele ainda é meio fraquinho, mas vai ganhar corpo aí com o passar do tempo. Mas isso é só questão de tempo aí para conseguir uma boa preparação, tudo ali, uma alimentação adequada para ele. O que importa é que tem qualidade técnica e vontade de sobra. Para mim, é aquele típico caso de jogador que vai evoluir muito rápido. Não duvido nada dele ganhar a vaga de titular em breve, principalmente se o Renato Paiva quiser um meio-campo mais leve e criativo. Pode anotar aí, esse moleque vai jogar muito no Botafogo. Vai ser muito melhor que até mesmo o Thiago Almada, que fez história aqui o ano passado.